E o Flamengo pode vir aí com Luiz Araújo, né, no lugar de Arrascaeta, jogando ali com Luiz Araújo, Samuel Lino, Plata e Pedro. Tá? O Bruno Henrique a gente vai trazer aqui, né, situação aí nova com relação aí ao processo, a questão das apostas e tal, e a gente também trazendo aí informações, o provável time do Flamengo, tá? A gente costuma trazer pela manhã, mas como é um jogo hiper decisivo, Copa Libertadores da América, né, Comebol Libertadores, a gente traz aqui Rossi, provável time Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Vinha, Matias Vinha ou Alexandre, tá? Há essa dúvida. Aí a gente tem... mas, cara, a questão eu acho que o Vinha não jogou, eu acho que a tendência é que estivessem preservando ele para esse jogo. Meio campo, o Flamengo deve vir com Jorginho, Alan, o De La Cruz eu acho que não começa jogando, Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro, tá? Esse é o provável time que eu acho que começa jogando. Eu vou falar aqui agora, muita gente me perguntando da questão de patrocinador master do Flamengo. Ô, paparazzo, a Pixbet vai sair? A Flabet, e aí, como é que fica? A Flabet tem contrato lá com o Flamengo, é óbvio, né? O Flamengo tem que ver o que é melhor para ele. Se por um acaso chegar alguém e estão chegando propostas, e estão conversando, inclusive, eu falei para vocês, tinham 4 interessadas. Betano, Superbet, a MGM, que já estava meio fora da disputa, e a Sporting Bet, exatamente. E que as propostas estavam ali acima dos 600 milhões, né? Acima dos 600 milhões, né? Por alguns anos de contrato. Então, eram valores altíssimos para o Flamengo se manter ainda mais firme, mais forte, como o maior contrato de patrocínio master do Brasil e da América. A gente teve também o Júlio Miguel Neto falando da Superbet, a Raíza Simplício também falou na placar da Superbet. Eu trouxe aqui também que tinha essa 4ª interessada, a Superbet, parece que já, né, avançou e pode ser agora a favorita, né? Então, tem uma questão que eu tinha trazido, não sei se vocês viram o vídeo de mais cedo, né? De ontem também, a gente trouxe aí logo após o Júlio Miguel Neto trazer a informação da Superbet, que ela estava vindo forte, e a gente também já tinha falado na placar, mas o Júlio trouxe essa informação também. A gente trouxe a informação que tinha questão do interesse da Superbet de pegar o Maracanã, né, junto, já tem o Fluminense, que eles já patrocinam, pegar o Maracanã, né, fazer alguma coisa grande relacionada ali ao Maracanã. Não estou falando de naming rights, que se fala em 60 milhões de reais de naming rights do Maracanã e depende de uma aprovação do governo, mas fazer algo ali com os 2 clubes que detêm o Maracanã, camarote junto, fazer tudo junto, e isso há esse interesse da Superbet. Então, ela pode ser a empresa que venha para ocupar o espaço master do Flamengo, e isso pode ser janeiro, tá? Pode ser agora, como pode ser janeiro. E a informação trazida inicialmente pelo Gilmar Ferreira dá conta que tem algumas parcelas aí em atraso no pagamento da atual patrocinadora master e que eles estão conversando de forma amigável para resolver. Por exemplo, final do ano, até setembro, a Pixbet teria que avisar o Flamengo, olha, nós vamos renovar por mais 2 anos e esse comunicado teria que ser feito até setembro. Então você faz uma rescisão ali amigável, porque tem um valor também de 50% em cima do valor restante, que são 82 milhões, que era aqueles 40 milhões que eu falei para vocês, está se confirmando agora. O GE está confirmando o que a gente falou dos valores. Então, esse valor seria o valor que tem que ali acertar para rescindir. Se há o interesse de rescindir amigável, né, não há necessidade de ninguém pagar multa, pagar nada, e aí a Pixbet sairia de forma amigável no final do ano ou já agora. Tudo isso vai depender da questão aí dos pagamentos que eles estão resolvendo, tá? Então, o Flamengo, na verdade, gente, não tem motivo para preocupação. O Flamengo está bem na parada, tem 4 empresas interessadas. Antes a gente tinha falado de uma, né, a Betano, que tinha avançado. A Superbet também sempre esteve ali. O valor da Superbet pode ser bem interessante. Olha só, o contrato que entrou em vigor em janeiro de 24 com a Pixbet tinha validade de 2 anos até o fim deste ano, com possibilidade de renovação automática por mais 2,
com previsão de pagamento de 125 milhões por temporada. Essa cláusula para extensão do vínculo deveria ser acionada pela empresa em setembro deste ano, agora setembro. No entanto, depois das reuniões e ciente de que o Flamengo tem proposta melhor em mãos, há o indicativo de que a casa de apostas não acionará a cláusula e deixará o clube. A empresa está aí precisando pagar ainda parte do contrato referente a 2025, vai pagar, não há nenhuma dúvida com relação ao Flamengo, tá? A confiança, inclusive, matéria do próprio GE falando a confiança de tudo se resolver de forma amigável, eles saírem de forma amigável, tá? Então, só discutem se o contrato será encerrado agora ou em dezembro, tá? As partes negociam também os valores devidos pela Pixbet, se agora haverá o pagamento de uma multa, tá? Então, fontes ouvidas pelo GE relataram confiança na possibilidade de uma resolução amigável. A saída da Pixbet implica o fim do contrato com a Flabet, né? Administrada pela atual parceira do Rubro Negro. Assim, o próximo patrocinador deverá cobrir o valor dos 2 atuais contratos. E aí, né? Caso o Flamengo decida continuar, tá? Porque, queira ou não, o nome do Flamengo é uma parceria, o nome do Flamengo está ali, né, sendo utilizado, há uma autorização do Flamengo para que seja utilizado o nome do clube, né, o Fla. Então, caso tenha aí uma resolução amigável, é possível que o novo patrocinador também assuma essa casa. Então, cara, vai ser tudo resolvido, gente, para o melhor caminho para o Flamengo. A única coisa que pode acontecer é o Flamengo ganhar mais. A única coisa que pode acontecer é ganhar mais. E o contrato todos esses contratos foram espetaculares para que o Flamengo agora chegasse nesse patamar de aumentar ainda mais os seus patrocínios. E os antes estão desesperados, porque não sabem o que vão fazer, o que a gente faz. Primeiro, o Flamengo está com um contrato gigante, agora vai vir mais ainda. E vai alavancar o Fluminense junto, porque, queira ou não, o Fluminense, se caso vier mesmo a Superbet, o Fluminense vem junto nisso aí, né? Porque tem o Maracanã envolvido. E ainda tem a questão dos naming rights do Maracanã, que o BAP falou ontem na reunião do Conselho, que ao invés de 40, são 60 milhões aí para ser dividido entre governo, Flamengo e Fluminense. Então tem mais 60 milhões aí que podem ser, né, caso autorizado pelo governo, podem ser negociados, e mais setores do Maracanã que podem também vender naming rights, tá? O Flamengo, então, nos bastidores, todo mundo falando aqui, não se preocupa com o cenário, a notícia é boa, é tudo bom, é tudo novidade positiva, tá? A empresa que vier vai pagar até mais, o Flamengo tá tranquilo, não tem nada, tá? Então, há semanas o clube sinalizou ao mercado que buscaria esse novo patrocínio e recebeu propostas o GE fala de pelo menos 2 casas de aposta, proposta no papel. A gente sabe de 4 interessadas, o GE fala de 2 propostas, tá? Então, tem a Superbet, que é aí agora forte candidata, que está querendo de qualquer jeito, tá? E aí eles falam aqui que a proposta é de 3 anos, com valores bem superiores ao acordo que tem com o São Paulo. Seria 600 milhões até 2030, podendo chegar a 1 bilhão com metas, tá? Então, o contrato do Flamengo pode ser maior do que esses 600 milhões até 2030 do São Paulo, que pode chegar a 1 bilhão com metas. Olha que loucura. Seria, assim, o maior contrato de patrocínio, não só do Brasil, como da América, tá? Então, olha, o Flamengo recebe hoje, da Flabet, em 2025, 22,5 milhões, e da Pixbet, 115 milhões, sendo aí um valor atual de 140 milhões. Flabet e Pixbet, tá? 140 milhões por ano. 2026 seriam 25 milhões da Flabet e 125 milhões da Pixbet, totalizando 150 milhões. 2027 seriam 125 milhões da Pixbet também, e a mesma coisa, totalizando 150 milhões. Então, o Flamengo já tinha da Pixbet e Flabet 300 milhões em 26 e 27. Né, que seria essa continuação de contrato, tá? Então, 300 milhões o Flamengo já tinha, 150 milhões. Por isso que os valores da nova patrocinadora que chegar são muito altos, porque são valores impressionantes, tá?